Bem-vindo ao nosso canal, aqui sempre temos histórias impactantes. Antes de continuar, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também gosta de histórias impactantes. O vídeo de hoje revela as exigências de uma esposa traidora e como isso surpreendeu a todos. Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu. Minha esposa traiu e agora tem tantas demandas, e parece tão injusto. Eu, 30, homem, e minha esposa, 30, mulher, casamos recentemente. Estivemos juntos por 6 anos antes do casamento e noivos por 3, adiamos o casamento 2 vezes por causa do Covid. A saúde mental dela sempre foi uma luta, depressão, ansiedade, mas durante o relacionamento parece que está piorando lentamente, e o Covid foi realmente ruim. Ela lutou muito por não ver pessoas durante o auge da pandemia, e com a ansiedade de um susto de saúde na família. Durante esse tempo, ela perdeu o emprego, mas conseguiu um novo rapidamente que era remoto, mas, portanto, mais irregular com os horários. Sempre fiz o meu melhor para ser solidário, e ela disse no passado que sentia que eu era a única pessoa que já conheceu que a fez sentir que poderia ser quem ela quer ser. Mas acho que isso deixou de ser verdade em algum momento. Alguns meses depois do nosso casamento, ela pegou Covid e também teve sintomas de longa duração por um tempo. Foi muito difícil mentalmente e fisicamente. Acho que ela estava principalmente recuperada após vários meses quando pegou Covid novamente e sintomas de longa duração novamente. Sabíamos como lidar melhor com isso, então melhorou um pouco mais rápido, mas, em termos de estresse, tudo se tornou demais. Depois que ela pegou Covid pela segunda vez, começamos a ter muito mais cuidado com nossas máscaras. Só comíamos em ambientes fechados para ocasiões importantes e usávamos máscaras em bares. Sentávamos do lado de fora no inverno em qualquer lugar que ainda tivesse lugares ao ar livre. Mas depois de sua segunda recuperação do Covid, ela entrou em uma depressão pior do que eu já tinha visto antes. Ela decidiu tirar uma licença do trabalho. Durante o episódio depressivo e a licença, eu a alimentava, fazia todas as tarefas domésticas e trabalhava em tempo integral. Durante sua licença, eu a incentivava e cuidava dela. Me esforçava para atender suas necessidades e mesmo assim, as demandas só cresceram, elevando a tensão em nosso relacionamento. O que fazer para lidar com essa situação delicada? Em seu processo de melhora, ela tentou várias coisas, como fazer aulas, mas a única coisa que realmente fez consistentemente foi yoga. Seu ciclo de sono era bem instável devido à depressão, então muitas vezes ela tinha dificuldade para dormir, resultando em ficar acordada até tarde e depois cochilar e continuar o ciclo com horários de sono tarde. Isso significava que ela faria aulas de yoga mais tarde, depois do jantar, e então teria energia. Ela diria que ia para um bar com amigos da aula ou que iria desenhar em algum bar depois. Ou que precisava pensar sobre terapia, etc. Geralmente, ela dizia que pretendia ficar no bar por 1 hora ou 2 e depois voltar para casa. Mas inevitavelmente ela diria, só mais 2 horas enquanto penso sobre as coisas, que faria isso de novo, até os bares fecharem. Então ela voltava para casa, às vezes bêbada. Durante a recuperação de um episódio depressivo e da longa Covid, eu achei que esse era um mecanismo de enfrentamento não saudável, e isso piorava ainda mais seu sono. Significava que ela dormiria durante o dia e não teria vitamina D, e a qualidade do sono é fundamental para a saúde mental também. Eu poderia dizer meus pensamentos sobre isso, mas ela sempre foi defensiva em relação a feedbacks meus. Já escrevi muitas vezes sobre isso em meu diário e conversei com ela sobre o assunto, inclusive pedindo para que ela falasse com sua terapeuta a respeito, mas durante nossas sessões de terapia de casal, nunca realmente chegamos às questões que eu tinha sobre sua comunicação. Só falamos sobre os métodos que eu deveria usar para garantir que não a provocasse por traumas passados e como ambos podemos acalmar, coisas muito valiosas, é claro. Mas dessa vez, acho que foi demais. Durante seus períodos fora, caras conversavam com ela. Eventualmente, um deles a convenceu, e eles se beijaram. Ela deu seu e-mail alternativo a ele, e se encontravam para se beijar, acabando por ter relações sexuais.
Ela também conheceu outras 2 pessoas com quem disse querer algo apenas físico, mas ela diz que nunca teve sexo físico com eles, mandava mensagens sujas e se masturbava com as mensagens deles. Quando peguei o celular dela para carregar enquanto ela tirava uma soneca, vi notificações passadas na tela. Abri a mensagem estranha sem suspeitas, até perceber o que estava lendo. Fiquei chateado, mas vi que um homem mandava e-mails para seu outro endereço. Encaminhei-os para mim mesma. Ao acordar, conversamos e choramos. Fiquei arrasado, mas ela parecia arrependida, queria se sentir desejada e jovem. Jurou nunca ter querido outro alguém, disse que estava confusa e desculpou-se pela destruição do casamento. Esforcei-me para superar isso e apoiá-la em sua saúde mental. Ela foi para uma terapeuta que disse: ela nunca fez isso antes, não é seu comportamento. Se sentia presa e carente de atenção. O afastamento do trabalho faz bem para sua saúde mental. Foi uma invasão de privacidade descobrir isso da maneira que descobri. Ela parecia se responsabilizar nos dias seguintes, e eu tinha esperanças de crescimento. Porém, começou a adiar voltar para casa após uma aula de yoga. Disse para ela pensar com calma até me contar a decisão. Ela chegaria em casa por volta das 2 horas. Disse que ela não pode repetir o que fez quando traiu tão rapidamente. Como ela espera que eu confie nela? Ela tinha compartilhamento de localização no telefone, fui para o bar onde ela estava. Disse isso a ela pessoalmente. Ela disse que ficaria até às 2 e pronto. Sai, e ela chegou em casa mais tarde. Não acho que ela tenha traído ou algo assim. Após a terapia de casais no dia seguinte, ela teve outra consulta com o terapeuta algumas horas depois. Desde então, basicamente não tem estado em casa. Ela me contou planos vagos, jantar com uma amiga específica, mas só isso. Diz que precisa de espaço. Chega tarde em casa, dorme no sofá até eu acordar, então vai dormir em nossa cama até ser hora de sair de novo. Baseado em nossa sessão de terapia de casais, acho que ela vai exigir mudanças minhas para não se sentir presa. Não quero que ela se sinta presa. Quero que ela seja saudável, tenha mecanismos de enfrentamento saudáveis e queira estar comigo. Ela ainda me manda mensagens "eu te amo", mas não diz que me ama há uma semana. Estou com muito medo de que queira se separar mais completamente. Não só pelo meu bem, mas pelo dela. Ela teve ideação suicida, e só quero que ela fique bem. Acho que ela projeta o relacionamento de seus pais em mim e verá qualquer coisa que eu faça como controlador ou irritante neste momento. Acho que seu terapeuta também ouviu ela falar sobre mim dessa maneira e está incentivando a separação. Não acho que seu terapeuta esteja errado com base no que ouviu, mas acho que é possível que minha esposa esteja sendo seletiva sobre o que conta ao terapeuta. Por exemplo, não contou ao terapeuta que estava me traindo nos 2 meses em que isso estava acontecendo. Acho que também não estava contando ao terapeuta com que frequência saía sozinha para beber. Na nossa próxima sessão de terapia de casais, acho que vou ouvir que ela vai se mudar, e se eu não quiser isso, serei controlador de novo. Não sei como chegamos a este ponto. A terapeuta de casais me disse que, só porque ela se sente presa, não significa que você a esteja aprisionando. Fico com medo de que minha esposa, que certamente sentiu que passei por cima dela em conversas, agora esteja escolhendo discordar. Parece a hora e decisão mais injustas, mas não quero perdê-la e recomeçar minha vida. Também não quero ceder a isso e fazê-la pensar que está certa em achar que quero controlá-la. Isso resultaria em uma vida em que ela me ressentiria. Eu sei que não sou inocente, fizemos terapia de casal antes disso por um motivo. Sou argumentativo e ela se sente acionada por confrontos de traumas passados. Temos trabalhado muito nisso, estou melhorando, mas não sou perfeito. Mas, acima de tudo, quero que ela seja feliz e saudável, achei que soubesse disso. Então como ela pode pensar que quero controlá-la em vez de perceber que está lidando de forma não saudável? Não sei como estou passando com esse texto, mas estou meio dormente escrevendo. Faço questão de tentar entender em todas as conversas, mesmo que ela sinta que só estou tentando ganhar ou se a conversa fica acalorada por meu tom ou seu trauma.
É a principal coisa sobre a qual conversamos, e dói muito ela realmente achar que quero controlá-la, embora o que estou propondo, não exigindo, seja tão simples quanto estar em casa à meia-noite nos dias de semana e tentar dormir bem para sua saúde mental. Resumo: esposa traiu por 2 meses. Sentiu que eu estava sendo controlador por sugestões sobre o que fazer em relação à Covid e depressão. Provavelmente vai exigir espaço e ser tratada de forma diferente. Estou dividido entre não querer perdê-la e sentir que é totalmente injusto focar em como preciso melhorar em vez de sua saúde mental e nossa comunicação. Comentários relevantes. Você está no meio disso, então não consegue ver o que realmente é. Ela pode ter lutas de saúde mental, mas parece que você fez o que podia. Como você pode ajudá-la? Você não pode forçá-la a se ajudar. Ela precisa querer isso por conta própria. Talvez ela se sinta impedida pelo casamento. Acho que ela quase morreu e decidiu que quer fazer o que bem entender, por mais autodestrutivo que seja, machucando você no processo. Você não pode consertar isso. Se ela não estiver comprometida em curar o casamento, não há como mudar isso. Quanto mais você tentar controlar, mais ela se afastará. Acho que a saúde mental dela não deve ser mais importante do que a sua. Você já a priorizou. Para superar a infidelidade, o parceiro infiel não pode apenas sentir vergonha ou culpa, precisa sentir um profundo remorso e estar disposto a ir além para ajudar o parceiro e o casamento se curarem. Pela forma como você descreveu ela desde o dia em que descobriu, ela não está nem perto de sentir remorso. Ela quer te culpar e fazer disso sua culpa. Não é assim. Ela não quer se sentir mal. Ela não quer fazer o esforço para consertar. É tão clichê, mas quanto mais você tenta segurar a areia, mais perde. Concentre-se em sua própria cura e saúde mental. Você vai ficar doente tentando correr atrás dela, acomodá-la, e no final perderá a si mesmo. Considere a separação e realmente deixá-la ir embora. A forma de absolvição para ela parece acalmá-la, mas depois ela parece ficar inquieta novamente e sair por longos períodos, com comportamentos perigosos. Ela admite continuar traindo nesses momentos. Estou preocupado, já que ela volta de onde quer que tenha ido por volta das 6 horas da manhã e dorme por 14, 15, até mesmo 19 horas. Parece um comportamento muito estereotipado de bipolar. Conversando com meu terapeuta, percebi o quão improvável é que isso termine bem. Amo essa pessoa e, por mais que queira o melhor para ela, não é garantido que esteja realmente ajudando. Não porque não estou fazendo tudo o que posso, mas porque toda mudança para ela tem que ser interna. E estatisticamente, o bipolar leva um tempo para ser tratado, e mesmo que seja tratado com muito sucesso, voltamos a ter um relacionamento no qual ela estava tão insegura se era boa o suficiente para mim, sobre sua própria inteligência e sobre confronto, que será difícil pensar que daremos certo independentemente. Por isso, tomei a decisão interna de pedir a separação legal, basicamente divórcio com finanças separadas, mas ela pode permanecer no meu plano de saúde. Meu terapeuta também disse que demonstra alguns padrões de controle para aliviar a ansiedade, então alguma incerteza será boa para aprender a lidar com isso. Então acho que será uma vitória para meu estado mental, minha esposa e meu futuro. Basicamente, vou me preparar para tudo isso e, quando achar que minha esposa está em um lugar estável, vou pedir a separação. Ela já embalou suas coisas pretendendo se mudar de qualquer maneira, então acho que pode ser relativamente fácil. Vou fazer algumas viagens sozinho e pedir a alguns amigos para planejar uma viagem diferente comigo também. Também tenho entrado em contato com muitos amigos antigos e restabelecendo minha velha comunidade, e fico triste por ter perdido o contato com tantas pessoas ótimas e tão feliz por tê-las de volta em minha vida. Foi realmente incrível e disse o que eu precisava ouvir. Não posso expressar o quanto sou grato por ser gentil ao priorizar meu bem-estar. Houve outros também, e estou feliz que você tenha dedicado tempo. Do contrário, todos insinuando que não tenho respeito por mim mesmo ou que não tenho autoestima estão simplesmente errados, e geralmente, não muito úteis. Talvez para outras pessoas, isso seria um chamado de atenção, mas não consigo dizer o quanto não pareceu útil.
Eu realmente tenho uma incrível resiliência, perdi um dos pais cedo na vida e superei a pobreza na infância, e autoestima, e estou pessoalmente incrivelmente orgulhoso de mim mesmo por considerar o que é melhor para os outros mesmo enquanto luto. Nunca tenho dificuldade em me posicionar. Escrevi isso uma semana depois de descobrir. Também quero alertar sobre o típico coro de chamar parceiros infiéis de todos os nomes pejorativos possíveis. Muitos merecem, é claro. Mas a vida geralmente não é tão preto no branco, e embora não justifique suas ações, minha esposa não é como muitos de vocês a descrevem. As pessoas têm complexidade. Ela pode mentir para mim e sentir remorso. Ela pode se sentir controlada sem eu ser controlador. Ela pode ter traumas e estender isso a mim, mas isso não significa que eu seja responsável por isso. Nem toda mentira é manipulação. Ela pode ser empática com os outros e não comigo. Não estou pedindo desculpas por suas ações, ela sentirá as consequências por elas. Em geral, achei o tom de muitos comentários surpreendentemente inútil, mas você recebe pelo que paga. Para o futuro, acho que devemos lembrar que muitas pessoas que postam neste grupo estão passando por alguns dos piores momentos de suas vidas, e ser gentil não é tão difícil. Obrigado por ler. Esta experiência é semelhante a alguma história que você conhece. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar hoje no nosso canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder o nosso próximo vídeo. Até a próxima!